De volta, Identidade Geral, muito obrigado a você que nos acompanha pela rádio e pela TV Novo Tempo. Ela cresceu em uma família de músicos e desde muito cedo foi criando paixão pelos sons até se especializar na voz. A gente recebe agora uma das maiores preparadoras e produtoras vocais do país, doutora pela USP e que atende diversos artistas e cantores nacionais. A cientista da voz, a doutora Blussi Gouffier. Tudo bem, Blussi? Tudo bem. Blussi, você, como eu disse ali, vem de uma família muito musical, né? A sua mãe era pianista, seu pai cantor daquela época do vinil ainda. Então, crescer em torno de tudo isso, nessa família muito musical, será que te preparou para onde você chegou hoje? A sua intenção era sempre estar rodeada pelos sons ali, no espírito musical sempre muito presente, é isso? Eu sempre tive muito prazer em estar envolvida com estas coisas. Desde criança, a pianista terminava o culto, todo mundo saía da igreja, eu ficava no piano com as teclinhas, assim, a pianista devia odiar. Mas eu sempre gostei muito, né? Minha família sempre foi muito musical, meu pai cantava e gravava em rádio, gravava em vinis, a minha mãe era professora de piano, eu entrei na aula de piano desde 8 anos de idade. Então, eu sempre fui muito apaixonada pelos sons e pelo trabalho com a voz. No começo, pela música em geral, e depois eu fui descobrindo que a música, na verdade, era o som da voz. E aí eu cantava em todos os corais, do Batalhão da Polícia Militar, da igreja, dos juvenis, dos adolescentes, dos adultos, das senhoras, todos os corais que me deixavam cantar. Você estava lá? Eu estava lá. Mas você acabou escolhendo uma área profissional que contribui muitíssimo para a música, mas que não é aquele clássico, né? Vai ser cantora ou vai ser instrumentista. Você escolheu a fonoaudiologia e o trabalho vocal. Então, não é assim o centro, né? Vou cantar, vou tocar um instrumento. Na verdade, Wagner, assim, eu sempre cantei. E a minha paixão veio porque eu cantava. Só que chegou um momento da minha vida que eu percebi que quando eu ensinava a cantar, eu conseguia ser mais vozes e eu abençoava mais as pessoas. Então, foi esse momento que eu entendi que o meu chamado na área de voz, ele não era para ser cantora, mas ele era para preparar os cantores. Então, hoje eu entendo que se eu cantasse, eu seria uma só. Mas como eu trabalho com os cantores, então eu sou várias vozes. E eu tenho várias vozes bem lindas, pode ter certeza disso. Interessante. Então esse foi o meu... Por isso que eu tive essa decisão, de não cantar mais, mas de contribuir com aqueles que cantam. Eu ouvi uma frase sua bastante interessante, que é a seguinte: quando o som sai de mim, não é mais meu, ele é do outro. Onde é que você viu essa frase em mim? Menina, essa minha produção, você não sabe, eles descobrem cada coisa. Tô percebendo mesmo. O que você quer realmente dizer com isso? Porque é uma frase profunda, né? Quando essa voz sai, ela não é mais minha, ela pertence a todo mundo que está acompanhando esse programa, que está recebendo a minha voz em casa. Com certeza. A nossa voz carrega informações muito importantes e muito características de cada indivíduo. Quando você tem a sua voz combinando consigo mesmo, você vai ter ela muito mais eficiente e ela vai ser muito prazerosa para você e para o outro. Quando você tem uma voz que não combina nem com as suas intenções e nem com o som que você gostaria que você tivesse, então isso não vai ser tão prazeroso nem para você e nem para o ouvinte. Mas isso não é uma questão genética? Existe... Porque tem gente que você realmente ouve e fala, peraí, não combina, acho que teve uma inversão aí, essa voz não é dessa pessoa. Agora, isso não é simplesmente genética? Tem como transformar essa voz para ela combinar um pouco mais com a personalidade, com o físico da pessoa? Então, no meu mestrado eu estudei o que as pessoas pensam que você é quando elas ouvem a sua voz. E quais são os julgamentos que as pessoas podem fazer através do seu som. Então, elas ouviam e julgavam. Julgavam em relação à questão física, julgavam em relação à questão da idade, aptidão, a questão cultural, vários fatores. Então, realmente, quando você está emprestando a sua voz para o outro, ele vai pensar alguma coisa de você. Existe um julgamento, não é? E a tristeza é que muitas pessoas, às vezes, não sabem que elas podem fazer com que a sua voz combine mais consigo mesma.
Então, para isso que nós temos os profissionais, que podem adequar o seu padrão vocal. É óbvio que as questões genéticas influenciam e elas são determinantes, até às vezes, para a questão da sonorização vocal, do que as pessoas chamam comumente de timbre vocal. Mas você pode, sim, fazer adequações nisto. Que sejam adequações, de repente, comportamentais, vocais. Se não tiver como ser comportamental cirúrgicas, você altera ou estrutura melhor essa anatomia do indivíduo para que ele sonorize melhor. E isso é feito uma avaliação junto ao otorrinolaringologista. Então, realmente existe uma forma de a pessoa que não está satisfeita com o seu som procurar um profissional para adequar o seu som. É interessante isso que você está dizendo, porque no seu mestrado, então, você avaliou o que as pessoas, quando ouviam a voz do outro, julgavam aquela voz, né? Sim. Que impressão elas tinham daquela voz. Agora, a gente está sempre muito feliz com a voz que a gente tem, até a gente ouvir de verdade essa voz fora dessa caixa acústica aqui, né? Sim. É muito diferente, muito estranho ouvir a própria voz, é muito diferente do que a gente ouve quando a gente está falando. Nós temos formas de ouvir o som. Nós ouvimos o nosso som muito mais por estimulação óssea do que por estimulação aérea. Então, eu ouço o meu som por uma estimulação diferente do que você ouve o meu som. A minha onda sonora está caminhando aqui até chegar no seu ouvido. Você tem toda essa refração do som, você tem essa filtragem do próprio ar, do ambiente. Eu não tenho isso de mim para mim mesma. Uhum. Então, a percepção que você tem da sua voz, ela é diferente, com certeza, do que a que o outro tem quando você se ouve por si mesma. Agora, quando nós gravamos a nossa voz, aí é outra coisa. Porque quando você grava a sua voz, você ainda tem o transdutor elétrico, você ainda tem o fator de equipamento que está captando o seu som. Quem está ouvindo a gente agora pela rádio ou está assistindo a gente pela televisão, ouvindo a nossa voz, ela está sendo mediada por tudo isso, todos esses aparatos eletrônicos. Mais ainda a TV, porque você tem várias transduções, tem antenas, então é óbvio que a filtragem desse som, a captação desse som, você tem um mecanismo de captação, ele diferencia. Então, muitas vezes a pessoa ouve gravado, às vezes até ouve num mecanismo mais não tão sofisticado e aí fala, puxa, não gosto da minha voz. Mas talvez aquela voz que está gravada não seja a voz que o outro está ouvindo de você. Então, existem várias formas de você captar e da sua voz ser registrada. Com certeza, a que você ouve de si mesmo não é a que está gravada e nem a que o outro ouve. É muito diferente. Agora, a gente ouve muito mais grave, não ouve? Eu acho que não tem a ver só com a tonalidade. Eu acho que é a filtragem mesmo, né? Alguns elementos são mais amplificados, por exemplo, quando você está numa TV. Outros elementos são menos amplificados quando você está num equipamento mais manual, não é? Então, existem todos os cuidados e todas as características dos equipamentos. Agora, quando eu me ouço, eu estou me ouvindo muito mais pela via óssea do que você, que está me ouvindo pela via aérea. Ô Blancy, você então é preparadora e produtora vocal de muitos atores, cantores, inclusive no universo da música gospel, você tem vários clientes, pacientes, não sei como chamar. Na verdade, eu acabo fazendo a questão clínica, porque muitos deles chegam para mim com uma queixa clínica. Mas meu melhor trabalho é um trabalho de produção e preparação artística mesmo, produção e preparação de voz profissional. A minha pergunta está bem nessa linha divisória aí, porque não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que no passado as pessoas procuravam algum cuidado com a voz quando existia algum problema clínico realmente, existia alguma doença. Hoje em dia não, hoje em dia tem sido cada vez mais comum quem usa a voz profissionalmente procurar um profissional. Com certeza. Isto tem sido um grande avanço da fonoaudiologia no Brasil e dessa ciência da voz cantada, porque antes o cantor procurava um profissional, um fonoaudiólogo, quando ele estava com problemas vocais, quando ele não estava mais conseguindo fazer os shows, as apresentações, quando ele não estava mais conseguindo cantar uma música e ficava rouco. Hoje não. Hoje os cantores que me procuram, na sua maioria hoje, e com muita felicidade eu digo isso, eles me procuram porque eles querem aprimorar o seu som, e não porque eles estão com um som ruim e precisam sarar este som. Uhum. Né?
Agora, você acha que uma voz bonita, uma voz que vai ser utilizada profissionalmente, como num cantor, numa cantora, isso é um dom ou isso é técnica? É óbvio, Wagner, que as pessoas vêm de culturas diferentes e de inserções sociais diferentes. Então, a minha referência musical vocal é a mais profunda e densa que você puder imaginar, né? Outro dia eu estava brincando com um amigo meu, isso você não conhece? Ele, claro que eu conheço, isso daí é... Porque é muito vasto o universo vocal em que eu mergulhei, né? Eu já viajei para muitos países para conhecer coisas estranhas, vocais, corais diferentes, povos que têm outro tipo de sonorização, pessoas que fazem cantos em forma de oração. Então, a vastidão do universo vocal, quando você está mergulhado nele, você absorve essa cultura vocal e a sua compreensão intelectual do som é maior. Então, é óbvio que você tem mais possibilidades vocais porque você entendeu mais sons. Então, eu digo que o canto ele tem 3 vias. Ele não tem uma via só. As pessoas acham que cantar é só colocar o som para fora. Não, o canto ele tem uma via que se chama via emissiva, que é essa que todo mundo conhece, que é de cantar. Tem a via receptiva, que é aquilo que eu entendo do som. E tem a via proprioceptiva, que é o que eu sinto do meu som. Então, é óbvio que tem pessoas que estão muito mais mergulhadas nesse universo e têm mais possibilidades vocais. Mas, se você não foi mergulhado nesse universo, mas se dispuser, o meu lema é: todo mundo pode cantar, desde que você esteja muito disposto. Tem certeza, Blossy? Todo mundo pode cantar? Olha, porque a gente ouve cada coisa. Então, e eu tô falando a gente ouve cada coisa, tô falando de mim mesmo quando tô cantando. Mas você quer muito ser um cantor? Não, eu nunca tentei, mas é que eu não vejo esperança alguma. É que assim, ó, tem pessoas que querem muito cantar, mas talvez têm dificuldades. Então, quando você ouve aquela pessoa, você fala: será mesmo? Tem certeza, querido, que você quer cantar? Só que a disponibilidade dele, a vontade dele é tão grande para aquele desenvolvimento daquela técnica ou daquele trabalho vocal que ele vai chegar lá. Isso eu tenho experiências diárias. Então, eu tenho mas pessoas assim completamente desafinadas? Não. Desculpa, eu tô me interessando muito agora pelo assunto. Você quer cantar mesmo, Eu tô querendo já começar a cantar aqui. Vamos fazer então já a sua fichinha. Não, porque olha, vou dar o exemplo, porque eu acho que eu sou um exemplo extremo do assunto. O que acontece? Eu sou uma pessoa que, se você apertar uma nota no piano, eu não consigo imitar esse tom. Se você me der um tom, eu não consigo fazer o mesmo tom, entendeu? Então, eu tô cantando, aí eu vou cada hora num tom diferente. Quem sabe eu encontrei meu primeiro caso... Tô brincando. Irrecuperável. Irrecuperável. Na verdade, assim, é como eu lhe disse, nós temos 3 vias para o canto. Então, a afinação é uma via básica de percepção e de necessidade para o canto, para a voz cantada. Por quê? Porque o canto, ele é semi-programado. Ele não é como uma fala espontânea, que você vai escolher os tons de acordo com a sua intenção e de acordo com a sua emoção. Existem marcações, eu Já poderia chamar assim. existem tons pré-estabelecidos. Então, se eu cantar lará de um jeito que não está escrito na música, é outra música. Claro. Não é mais aquela música. Então, eu preciso seguir os padrões tonais estabelecidos por aquela composição. Então, é óbvio que existe muito mais do refinamento de percepção auditiva. Agora, existem pessoas que são desafinadas e existem pessoas que têm dificuldades de perceber o tom. Os desafinados de verdade, aí já seria uma outra história, uma outra entrevista. Não, eu acho que o meu problema... Eu estou aqui numa consulta nesse momento. Acabou a entrevista, começou uma consulta. Agora eu vim aqui fazer uma entrevista. Agora virou uma consulta. Que negócio é esse? Cadê o receituário, né? Por exemplo, no meu caso, eu acho que é muito mais essa coisa de não conseguir perceber o tom do que um processo de... Sim, existem pessoas que têm muita dificuldade de perceber as questões tonais, né? A gente tem as pessoas que são os tone deafs, que são pessoas que têm o ouvido incapaz de discriminar tons. Então, é óbvio que se você tem um ouvido incapaz de discriminar tons, sua dificuldade de cantar vai ser muito grande. Mas existem pessoas que não têm contato com esse tipo de treino auditivo, mas que elas têm muita vontade e elas têm possibilidades auditivas de se desenvolver. Então, para estas pessoas,
Eu atendo muitas pessoas assim. A gente tem muita forma de trabalhar para desenvolver, sim. Na verdade, Wagner, é que eu sou muito apaixonada por aquilo que eu faço e eu realmente enxergo a possibilidade do canto, porque eu acho o canto uma forma de expressão tão fantástica. Com certeza. E quando eu vejo, por exemplo, eu tenho 40 cantores em um curso, que é um curso de formação em canto que eu abri esse ano. E esses cantores são cantores que talvez não tenham trabalhos registrados, como outros cantores que eu atendo de uma forma um pouco mais individualizada. Mas é uma riqueza tão grande de conteúdo de vida no som, assim, sabe? É uma beleza tão grande. Nós acabamos de gravar esse final de semana tanta história num som só, que é muito bonito isso. Então, eu acho muito ruim você tolir uma pessoa que tem um sonho de cantar e tem a possibilidade de treinar. E a experiência que eu tenho com pessoas que eu pego e que às vezes eu ouço o som, neste curso mesmo, que a gente está desenvolvendo no dia a dia, e eles mesmos se descobrem, eles mesmos se apresentam, e eles mesmos se emocionam, é o desenvolvimento absurdo de todos eles, assim, no sentido de que, puxa vida, eu virei um cantor de verdade, um cantor profissional. Então, isso é muito bonito e eu sou a favor de que as pessoas que estejam muito afim, com muito treino, disciplina, um profissional adequado, um treino auditivo adequado, elas podem cantar. Ah lá, gente, a esperança pra mim, quem sabe. Ô, Blancy, uma pergunta, assim, fora do consultório, porque eu fico imaginando, você tá lá na sua casa, de repente, assistindo televisão, e entra lá uma pessoa pra cantar. Como que você fica? Fica, ai, queria 5 minutos com essa pessoa. E na eu já televisão, consegui. pessoas cantando na televisão, tem coisas muito engraçadas sobre isso, Wagner. É mesmo? Enfim, não tenho nem como começar a história, mas assim, eu tenho muita felicidade do que Deus me permite na vida, né? Muitas pessoas que eu já vi na televisão falando, puxa vida, era só fazer isso aqui, ó, não sofre tanto assim não, meu amigo. E hoje eu cuido da voz dessas pessoas. Então, por uma oportunidade de Deus mesmo e por um chamado de Deus na minha vida, né? Então, não tem como eu desligar o meu ouvido de produtora vocal, infelizmente. Não tem jeito, né? Não separa. Não tem jeito. Isso é uma coisa triste, isso é uma coisa que eu tenho que revelar a vocês, mas realmente não tem. Aonde eu vou, tipo, não tem como. O meu ouvido é um ouvido que trabalha 24 horas por dia em produção vocal. Então, eu ouço uma voz e tudo já começa a acontecer aqui. Ô, Blancy, é o seguinte, eu tenho aqui... O que mais existe são mitos e também verdades no conhecimento popular sobre a saúde vocal. Então, a gente preparou aqui uma plaquinha para você. Olha, gente, eu vou participar de... Então é o seguinte, olha, quando for uma coisa realmente verdadeira, quando eu expuser aqui um mito, você pode usar o verdinho e quando não for, você pode usar esse aqui, tá bom? Você só diz sim e não também, porque a gente está no rádio, né? O pessoal não está, alguns não estão nos vendo. Então você diz se é mito ou verdade. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, comer maçã faz bem? Clássica essa pergunta, né? Ok, eu vou colocar o verde, mas com algumas observações, pode? Pode. Tá bom. As pessoas acham que comer maçã vai fazer com que elas cantem bem, ou que elas falem bem. A maçã, na verdade, ela é uma fruta que tem um pouco mais de fibras, então ela ajuda a limpar essa região, que é uma das regiões onde o som passa. Mas ela não passa pelas pregas vocais, ela não faz as suas pregas vocais ficarem malhadas, ficarem trabalhadas, ela não ajuda você a melhorar a sua técnica vocal. O que ajuda a melhorar a técnica vocal é treino vocal. Então, muitas pessoas comem uma maçã como um amuleto. Vou falar, peraí, maçã rápido, puxa, minha voz agora já ficou boa. Não é assim? Não funciona assim. A maçã é mais um dos fatores contributivos para o momento da produção da voz, porque ela limpa esta região aqui de dentro da boca, da parede da faringe, e ela permite que você tenha menos desse pigarro mais espesso e tenha uma produção vocal melhor. Próxima, tomar gelo, usar gelado faz mal. Pode colocar a plaquinha assim? Eu devia ter trazido uma mais ou menos mito ou verdade, né? Mais ou menos. Então, na verdade, assim, eu vou colocar verde, mas eu vou explicar também que existem pessoas que têm maior ou menor resistência a mudanças de temperatura. Então,
Existem pesquisas científicas importantes sobre os extremos de temperatura em relação à questão da vascularização, em relação à questão até da agressão dessa mucosa, mas hoje nós temos terapias comprovadas cientificamente importantes que usam, por exemplo, o gelo para questões vocais. Eu uso muito gelo, existem outros profissionais pesquisadores sérios que também usam muito gelo, mas não tomar um copão de gelo, como algumas pessoas acham como fazem. Então, isso precisa ser avaliado caso a caso. Tem pessoa que tem uma resistência menor ao gelo só, tem pessoas que têm uma resistência menor a mudanças bruscas de temperatura. Então, por isso que precisa ser avaliado caso a caso, mas existe já uma tendência a terapias usando a crioterapia, exatamente. Então vai depender do caso. Mas eu não sugeriria que você na sua casa tomasse gelo ou pegasse um gelo para cuidar da sua voz. Não vai ter efeito. Por favor, não vai ter efeito. Outro clássico, gengibre. Olha, Este com certeza. Temos um mitão aí. Este com certeza. Na verdade, assim, as pessoas querem uma pílula da voz boa. Então, quando ela está com a voz ruim, está rouca e precisa fazer um programa ou precisa usar a sua voz e não consegue, ela quer qualquer coisa que melhore aquilo na hora. A bala de hortelã. A bala de hortelã, o própolis, o mel, o spray, o que for, né? O gengibre e algumas substâncias que têm esse poder um pouquinho mais ardido, eles podem anestesiar essa região onde você produz a sua voz. E muitas vezes, além de anestesiar, você vai forçar mais a sua voz, porque você não está sentindo o quanto você está agredindo a sua prega vocal. Então, eu sugiro que você, se realmente está com essa região irritada por muitos dias, procure um médico otorrinolaringologista para te orientar. E se for ser receitado alguma coisa, que seja uma receita médica. Esses paliativos muitas vezes não contribuem e acabam atrapalhando, porque você vai forçar muito mais, porque ele acabou anestesiando. Último, mito ou verdade, para a gente finalizar. Mas já acabou, eu queria falar sobre tantos mitos. Tem muitos, eu tenho muitos aqui na minha ficha, por exemplo. As pessoas acreditam em tantas coisas. Vamos falar de um clássico. Diga. Ar-condicionado prejudica a voz? Sim. Prejudica mesmo. Na verdade, o ar-condicionado, ele retira muito a umidade do ar para conseguir produzir aquele ar geladinho que você tanto gosta. Quando você fica exposto por muito tempo ao ar-condicionado, você tem um ressecamento de toda a via aérea respiratória superior, o nariz, essa parte de dentro da boca e, consequentemente, esse ar mais seco vai passar pelas suas pregas vocais constantemente. Então, se você por exemplo, um apresentador de TV e fica num ar-condicionado de pinguim dentro de um estúdio, como eu sei que funciona, porque eu faço muito Tipo esse aqui no momento. Tipo esse aqui. É óbvio que a tendência é que você tenha um ressecamento maior. Então, a sugestão para quem precisa estar no ar-condicionado como uma TV, que existem os equipamentos, como um estúdio, como um ambiente de trabalho que não tem como você desligar o ar-condicionado central, é que você esteja sempre se hidratando. Alguns clientes meus, como apresentadores ou artistas de TV, que precisam de uma hidratação melhor, então a sugestão é que ele esteja com a inalação dele. Existem alguns produtos que você pode usar, que são produtos de hidratação da região nasal e dessa região. Então, a sugestão é, quem necessita mesmo profissionalmente estar no ar-condicionado, que se hidrate durante essa exposição, se for um falante ou um cantor profissional, porque ele vai ressecar e vai dificultar a sua fonação, com certeza. Com certeza. Blancy, adorei. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por desvendar os mitos e verdades da voz. Volte outras vezes pra gente desvendar outros que faltaram da lista. Vou esperar você pra esse treino auditivo aí. Será que eu vou cantar, gente? Vamos fazer um desafio. Aguarde. Em breve no Identidade Geral eu cantando, graças a Blancy. Olha, Blancy, seria um grande milagre, viu? Seria um grande milagre. Muito obrigado, viu? Que Deus continue abençoando para que, como você disse, a sua voz possa estar representada por tantas vozes belíssimas que você ajuda a trabalhar. Muito obrigado pela sua presença mesmo. Eu que agradeço, Wagner. E eu quero dizer que todo mundo cuide bem da sua voz, que vocês possam usar esse bem precioso que Deus deu para vocês da melhor forma possível, representando muito bem você. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Na semana que vem a gente volta, todos os domingos, às 10 horas da noite. Eu espero por você. Até lá.